Nós chegamos à terceira mensagem da Conferência Internacional de fevereiro de 2023, com tema geral Cristo, o centro conector da obra de Deus. Essa mensagem corresponde à mensagem do número 7 de Colossenses, cujo título é A Degradação e a Restauração da Igreja. A leitura da Bíblia, Apocalipse 2, versículos de 4 a 5 e versículo 24, capítulo 3, versículos 4, 7 a 8 e versículo 10. Você que nos acompanha, seja bem-vindo para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Você, querido irmão, querida irmã em Cristo Jesus, e também nossos amigos que acompanham essas transmissões. Que o Senhor possa falar conosco hoje. Hoje de manhã, ou seja, na mensagem número 6, nós falamos da importância da palavra profética. Eu quero deixar claro que a palavra profética não é a palavra do conhecimento bíblico de uma maneira geral. Graças a Deus nós temos muitos estudiosos dedicados de entender a Bíblia, estudar a Bíblia e ajudar outras pessoas a entender a Bíblia. Eles têm bastante conhecimento bíblico, mas a palavra profética não se refere a isso. A palavra profética é uma palavra específica dada por Deus a cada momento para dar direção à igreja até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça em nosso coração, como nós lemos hoje na mensagem anterior, 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. Temos que louvar o Senhor que nós temos na nossa época a palavra profética, a palavra que o Senhor vem falando conosco de uma maneira viva, através de um canal. A Bíblia, sem dúvida, é o registro da palavra Logos de Deus. E nada pode fugir dos trilhos da Bíblia. Mas Deus usa a Bíblia para, através de algum canal, algum profeta, falar de uma maneira viva para nós. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Sim, a Bíblia, sem dúvida, é um livro de vida. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Sim, as Escrituras são palavras inspiradas pelo Espírito e registradas como a palavra de Deus. Mas, irmãos, Deus usa as Escrituras e o Espírito inspira o seu canal que Deus quer usar para falar uma palavra para o momento, como uma luz que brilha na noite escura dando direção. Irmãos, isso é ouvir a voz do nosso Senhor. Alguns falam que a imersão na palavra não tem que ser uma palavra de uma mensagem, palavra profética. A imersão na palavra tem que ser feita na Bíblia. Irmãos, a Bíblia está na mão dos homens desde o século XVI, quando foi inventada a imprensa, e a Bíblia foi traduzida em várias línguas, vários idiomas,
e muitas pessoas têm a Bíblia na mão há muito tempo já, mas nem sempre tem a palavra profética, e nem sempre tem a revelação da palavra para cada momento. Vocês estão entendendo a diferença? Nós precisamos, irmãos, da voz do Senhor para o momento atual. Essa é a palavra profética. Lucas, capítulo 24. Depois que o Senhor Jesus ressuscitou, os discípulos estavam meio perdidos. Dois dos discípulos desciam para uma aldeia no caminho de Emaús, conversando durante o trajeto sobre os últimos acontecimentos das notícias principais de Jerusalém, de como o Nazareno, o varão profeta, poderoso em obras e palavras, versículo 19, diante de Deus e de todo o povo. E de repente apareceu o Senhor Jesus, andando com eles, e eles não o reconheceram, porque ele havia transfigurado, tomado um corpo de ressurreição. E Jesus passou a falar com eles, não é isso? E ele começou a expor a Bíblia, as Escrituras, começando por Moisés, chegando até aos profetas, expunha-nos todos os textos a respeito de Jesus. E quando chegaram na aldeia, Jesus desapareceu. Aí eles perceberam que era Jesus. Versículo 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Irmãos, as Escrituras são a palavra de Deus. Mas se não há Jesus falando, se não há o canal de Deus, usado por Deus para falar agora com você, o seu coração não arde. A palavra profética faz o seu coração arder, porque é um falar vivo do Senhor para esse momento. Deus está falando com você. Essa é a diferença. Atos capítulo 8. Você tem essa experiência de arder no coração, não? Atos capítulo 8. Filipe, o evangelista, um dos que foram chamados para servir, e foi enviado pelo anjo para ir para o caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Ele foi para lá. Ali encontrou um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, e ele era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Ele estava de volta, versículo 28, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Estava com a Bíblia na mão, estava com as Escrituras na mão, lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir, a sentar-se junto a ele. Irmão, não é a Bíblia, é alguém que Deus usa para falar para você. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, como um cordeiro mudo perante seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem, pois, poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te
que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. E que aconteceu? Esse eunuco foi batizado, e esse eunuco recebeu o Senhor Jesus, crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Irmãos, a palavra, quando é falada pelo Senhor de uma maneira viva, arde o nosso coração. E quando nós recebemos essa palavra, nós voltamos cheio de júbilo. Tem acontecido com você ou não? É a palavra do momento. Você pode segurar essa Bíblia ali, debaixo do braço. Se o Senhor não revelar, não vai te ajudar nas horas mais difíceis. Mas quando o Senhor fala com você, usa o seu profeta e fala com você de uma maneira viva, aí essa palavra sai com poder quando você crê. Isaías 55, vamos lá. Isaías 55. Versículo 10. Primeiro quero dizer para vocês, a partir dos versículos 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Irmão, não mede o caminho do Senhor pelos seus caminhos. Não avalie os pensamentos do Senhor e os caminhos do Senhor pelos seus. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nunca avalie com o seu pensamento o pensamento de Deus. Nunca pense assim, eu acho que não deve ser assim. Isso não vem de Deus porque não passa pelo seu crivo, do seu pensamento, do seu caminho. Irmãos, Deus não age pelo seu pensamento, Deus age pelos pensamentos dele. Aí versículo 10. A obra de Deus, irmãos, ainda vem pela palavra. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Irmãos, cada chuva, cada neve, é que aqui no Brasil nós não temos cultura de neve, vamos falar de chuva. Cada chuva que Deus manda do céu é para uma finalidade. Nada se faz sem motivo. Deus manda chuva para quê? Para regar a terra. Deus manda chuva para fazer fecundar a terra. Deus manda chuva para fazer brotar a plantação. Deus manda chuva para dar semente para quem semeia. E Deus manda chuva para dar pão para quem come. Tudo, irmãos, tem motivo e é para produzir fruto. Tudo tem que ser produtivo. Nada é meramente ao léu. Uma poesia bonita, uma filosofia bonita para falar para você. Não, tudo tem o seu motivo prático. E assim será a palavra que sair da minha boca. Irmãos, Deus usa a Bíblia, mas precisa ir até o Senhor Jesus para ouvir a palavra que sai da boca dele. Hoje Deus está falando, e a palavra que sair da minha boca não voltará para mim
vazia. Irmão, nenhuma palavra é sem sentido, nenhuma palavra é sem finalidade, sem objetivo. Toda palavra Deus quer produzir a sua vontade. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, isto é, faz o beneplácito da vontade de Deus, faz o que agrada ao Senhor, faz a vontade do Senhor, e prosperará naquilo para que a designei. Se o Senhor está falando a palavra profética esta noite para conosco, Ele tem um objetivo, Ele tem uma finalidade. Ele designou essa palavra para uma determinada finalidade. Ele quer produzir alguma coisa entre nós para realizar sua vontade. Você acredita? E a chuva que Ele manda para regar a terra, para fazer brotar, para dar semente ao que semeia e para dar pão ao que se alimenta. Irmãos, essa chuva tem que ser na hora certa. Não é qualquer chuva. Nós, esses dias aqui nesta região, até que desde que começou a conferência, pararam as chuvas constantes. Deus fez dar uma trégua para nós aqui, porque na semana passada, irmão, não parou de chover aqui. E houve muito transtorno, queda de árvores, inundação, estradas estragadas. Irmão, a chuva, para ser uma chuva abençoada, tem que ser na hora certa. A igreja hoje está debaixo da bênção de Deus. Deus está mandando a chuva na hora certa. Se ficar muito tempo sem chover, vem a seca. E a plantação pode morrer. Agora, se chover demais e na hora errada, pode inundar e pode estragar a plantação. Irmãos, nós cremos que nós estamos debaixo da bênção do Senhor. Dá uma olhada no livro de Joel, capítulo 2. Você sabe onde está Joel, não? O Joelzinho está aí? Joel, capítulo 2, versículos 23 e 24. Primeiro eu quero ler 21, porque esse texto, o contexto aqui, é que o Senhor quer restaurar Israel e voltar a abençoar o seu povo. E toda vez que Deus fala em restaurar o povo de Israel, na verdade, Deus está falando de restaurar a sua igreja na era final. É nesta era, na era em que nós vivemos, Deus está restaurando a sua igreja em Filadélfia. Então, versículo 21 diz assim: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Vamos falar um para o outro. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Chegou o momento, irmãos, da era do Apocalipse. Deus vai restaurar as coisas entre nós. Por isso alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Alegrai-vos, pois, ó filhos de Sião. Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida
a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia, a chuva na hora certa, a chuva que vai fazer regar a terra, fecundar a terra, fazer brotar, dar semente ao que semeia e dar pão ao que come. Irmãos, essa chuva da bênção de Deus, a chuva temporã e a chuva serôdia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Ó Senhor Jesus, cheio de alegria do Espírito e do suprimento do azeite do Espírito, restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador. Os 19 séculos de degradação da igreja foram anos que foram consumidos pelos gafanhotos migrador, gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Mas, irmãos, o Senhor vai restituir-nos esses anos perdidos. Chegou a hora da igreja em Filadélfia, dos filhos de Sião: comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o Senhor, nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Termina a mensagem de hoje de manhã. Vamos para a mensagem 7. Como eu disse, na queda do homem, a pior tragédia que pode acontecer com o homem, que o diabo, muito sagaz, astuto, colocou dúvidas para o homem quanto à palavra de Deus, e corrompeu a sua mente, como eu li em 2 Coríntios 11, 3, acho que não li, né? Vamos ler, vai. 2 Coríntios 11, versículo 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Que Satanás quer fazer? Colocar dúvida na sua cabeça, principalmente quanto à palavra profética, porque sabe que nenhum cristão duvidaria da palavra de Deus, da Bíblia, mas a palavra profética ele põe dúvida. Será que vem de Deus? E aí ele tem oportunidade de corromper a sua mente. Aí você perde a simplicidade, você perde a pureza, e aí você é desconectado. O homem foi desconectado da própria verdade de Deus, da realidade desse universo, quando foi enganado por Satanás e corrompida a sua mente. Irmãos, por isso, irmão, não vamos ter dúvida quando Deus fala. Vamos manter-nos simples. Com relação a Cristo, nós somos sempre simples. Com relação a Deus, somos sempre puros. Mesmo que eu não entenda de tudo agora, mas porque vem de Deus, eu sou simples, eu sou puro, eu acolho, né, como palavra de Deus, sem duvidar. Eu sei que vai ter bênção para mim. Então, ao desligar-se de Deus, que é a própria verdade desse universo,
surgiu-se um vácuo, já expliquei, que foi preenchido então pela mentira. Ele se tornou o pai da mentira do homem caído. O diabo, ele se tornou o pai do homem caído e que lhe satisfaz os seus desejos. Nós estamos, na verdade, em vez de fazer a vontade de Deus, quando nós caímos, quando nos desligamos de Deus, nós acabamos fazendo os desejos do maligno. Ó Senhor Jesus, Caim, que deveria amar a seu irmão Abel, 1 João capítulo 3, dê uma olhada. 1 João capítulo 3, versículo 11. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Deus quer esse tecido de amor sendo tecido na nossa história com Deus, na nossa história com os irmãos. Mas Satanás quer estragar. Satanás quer frustrar o plano de Deus, colocando em nós, irmão, toda sorte de inveja, de ódio, para competir uns com os outros. Senhor Jesus, não segundo Caim, que era do maligno. Caim era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não precisa ficar admirado, não. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo odiou o nosso Senhor. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem já foi transferido? Quem fez a mudança da morte para a vida? Não adianta fazer mera mudança de comportamento. Você tem que mudar de casa. Porque a casa que você morava era o reino das trevas. E aí, ali aquela residência era a morte. E Deus quer transportar você com um caminho de mudança. Deus quer levar você da morte para a vida. Porque amamos os irmãos, porque já fomos transferidos. Aquele que não ama permanece na morte. Então quem não ama ainda está na casa antiga. E quem ama já foi para a casa nova. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Quem odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Amém? Devemos dar nossa vida pelos irmãos. Essa é a natureza de quem está no outro reino, no reino do Filho, do amor de Deus, no reino da vida, não no reino das trevas e da morte. O diabo jamais se firmou na verdade. Eu já li isso em João capítulo 8, versículo 44. E ao desobedecer a palavra de Deus, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Já li isso em Romanos capítulo 5, versículo 15 e também no versículo 19. Assim, toda sorte de injustiça, impureza, imundícia entrou no homem, e este passou a praticar coisas inconvenientes. Romanos capítulo 1, versículos de 18 até 31. Vamos ler, eu vou ler. Romanos 1, 18 a 31.
Eu vou ler, acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou ler para vocês saberem, né, o que tem dentro de nós, versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja. Irmão, tudo isso nos afasta uns dos outros. Tudo isso apenas gera ódio entre nós, gera inveja. Aí vem homicídio, vem contenda. Muita gente está na esfera da contenda. Dolo, más intenções e malignidade, difamadores, caluniam os outros, aborrecidos de Deus, insolentes, não tem temor algum, soberbos, proferem palavras soberbas, como aquele dragão, presunçosos, se acham alguma coisa para criticar, para falar, inventores de males, fazendo fake news, tirando o texto do contexto, desobedientes aos pais, não obedecem àqueles que ajudaram a eles, os irmãos que estão à sua frente, que cuidaram deles, depois se voltam contra os líderes e mordem. Insensatos, pérfidos, sem nenhuma afeição natural e sem misericórdia. Irmãos, esses são os traços de quem foi totalmente estragado para a edificação daquela rede de amor que Deus quer fazer, porque nós não temos qualidade nenhuma de nos relacionar uns com os outros, de sermos edificados uns com os outros. Irmãos, mas graças a Deus, pela palavra profética, o rio da graça chegou até nós, e nós abrimos nosso coração e cremos nessa palavra, acolhemos como a palavra de Deus, e essa palavra passou a operar eficazmente em nós. Essa palavra começou a nos transformar. Essa palavra, como a corrente sanguínea, que trouxe, através da dieta saudável, da palavra profética, está trazendo agora novos elementos divinos para saciar, para alimentar as nossas células. E está removendo o lixo, removendo os resíduos, removendo as toxinas de cada célula nossa, está nos lavando com a lavagem de água pela palavra. Irmãos, estamos sendo transformados. Esses elementos da malícia, injustiça, avareza, maldade, inveja, homicídio, irmão, estão sendo levados embora. Bye, bye, tchau. Está indo embora. E o Senhor está nos enchendo com Ele mesmo, com a graça, com a vida de Deus, com a natureza de Deus, com a justiça de Deus, com a santidade de Deus, com a glória de Deus e com a essência de Deus. Deus é amor. Irmão, nós estamos sendo enchidos da realidade do amor. Nós que não tínhamos nenhuma compaixão uns para com os outros, quando olhávamos uns para com os outros, nós éramos competidores, nós éramos concorrentes, puxávamos o tapete um do outro, para subir a gente pisava na cabeça do outro. Não éramos assim, mas graças a Deus o esplêndido de Cristo tomou o nosso coração, passamos a viver com empatia, compaixão, misericórdia, passamos a amar uns aos outros, passamos a suportar uns aos outros em amor, passamos a praticar o perdão mútuo. Irmão, nós passamos a ter todas as qualificações para começar a sermos edificados.
E aquele processo da urdidura e da trama, irmão, está acontecendo conosco. E Cristo é aquela agulha que está nos entrelaçando entre nós e com Deus. Cada dia, cada momento, a palavra profética, saindo às ruas, praticando, imersão na palavra. Ó, o Senhor está tecendo esse tecido maravilhoso. Quando eu falei da palavra profética, a diferença entre a palavra profética e a palavra da Bíblia, que a palavra profética é o falar de Deus sempre através da palavra da Bíblia. Vocês têm percebido que nada do que eu tenho falado é extraído de outro lugar, tudo é extraído da Bíblia. Só que eu preciso da inspiração do Espírito para falar o que Deus quer falar nesse momento. Aí, irmãos, um irmão me mandou uma coisa que eu achei muito interessante, em João capítulo 10. Vocês se lembram do capítulo 10, Jesus falando que ele era o bom pastor das ovelhas? Vocês se lembram? Jesus fala assim, versículo 1: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão. O ladrão, ele precisa vir por outro lugar, não entra pela porta, oficialmente. Ele precisa, Paulo foi designado por Deus para ministrar, para dispensar a graça de Deus. Mas os outros, sorrateiramente, não entravam pela porta. Eles sorrateiramente usavam carona, tomando a carona de Paulo, para criticar Paulo e distrair a palavra profética. Esse ladrão, o ladrão, mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Preste atenção no versículo 3: para este o porteiro abre. Para o pastor das ovelhas o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. É o falar profético. Quem é ovelha de Deus sabe identificar: essa é a voz do Senhor, essa é a voz do meu pastor. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Aí no versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá, achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Aí esse irmão me mandou o termo grego da palavra ladrão. A palavra grega para ladrão aqui é kleptes. Kleptes. Eu vou ler aqui o que Strong explica sobre essa palavra. Significa defraudador, ratoneiro. Eu nem sei o que é ratoneiro, né? Uma coisa boa não é, né? Esse nome kleptes é um nome transferido, nome que dá referência, que faz referência para falsos mestres. Quem são os falsos mestres? Que não cuidam em instruir homens, mas abusam de sua confiança para o seu próprio ganho. Irmãos, em vez da palavra profética, esses falsos mestres, por terem confiança dos irmãos, das igrejas,
abusam dessa confiança para falar as coisas para o seu próprio ganho, seja para ganhar popularidade, seja para ganhar sua glória dos homens, ou seja para algum interesse financeiro. Entenderam? Então esse é ladrão usado para falsos mestres. Irmãos, aí você pode entender que a palavra profética e outras palavras fazem totalmente diferença. É diferente. Um vem do próprio pastor falando para as ovelhas, e as ovelhas que são do Senhor reconhecem a voz do pastor. E outro vem para ganho próprio, para interesse próprio, para ganhar popularidade, para ganhar fama, para ganhar holofote, para ganhar interesse financeiro, né? Irmãos, infelizmente na época de Paulo tinha muitos desses, mas graças a Deus que as ovelhas ouvem a voz do seu Senhor, a voz do pastor. Por isso, irmãos, Efésios capítulo 4, versículo 22. Apesar de nós termos sido salvos, apesar de nós já, o nosso espírito já ganhou a vida de Deus, nasceu de novo, já está em comunicação com Deus, através de Cristo como conector, como aqueles dois vasos comunicantes. O nosso espírito, irmãos, não tem problema mais. Nosso espírito, quando cremos em Jesus, nasceu de Deus, está em comunicação direta com Deus. Mas, irmãos, o problema é a nossa alma. A nossa alma, eu não tenho certeza se está totalmente preenchida com Deus. Você tem? A nossa alma precisa permitir que através desses vasos comunicantes, que o rio da graça, através de Cristo como conector, que supre o nosso espírito, precisa também, irmãos, nós precisamos permitir que entre na nossa alma. Por quê? Porque em Efésios capítulo 4, versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Irmãos, na nossa alma, nós ainda temos o velho homem ali existindo. E no velho homem, Satanás, o engano, ainda atua no velho homem, continua nos enganando. E nós temos que ter consciência que podemos ser enganados por ele. Por isso nós precisamos deixar que o Senhor habite em nosso coração. Efésios capítulo 3, versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Convide o Senhor para entrar. Senhor, meu espírito não tem mais problema. O Senhor já tomou conta do meu espírito. Mas só o Senhor sabe como a minha alma ainda tem problema. O velho homem ainda existe na minha alma. Senhor, eu te convido para entrar no meu coração, através da consciência, que é uma parte do espírito, entre pela minha mente e toma conta da minha alma. A minha mente era cheia de vaidade dos meus pensamentos. Venha encher com a tua realidade. Enche a minha mente, Senhor, com Deus mesmo como realidade. Enche as minhas emoções. As minhas emoções são tão frágeis. Com toda a pressão do mundo, com o vazio que eu sinto, as minhas emoções estão fragilizadas, caindo em depressão, caindo em angústia, síndrome do pânico, porque eu estou sem realidade, estou vazio. A minha vontade então
Me leva a fazer coisas que eu quero, não que Deus quer. Senhor, venha habitar, venha morar no meu coração, venha governar minha mente, governe meus pensamentos. A melhor maneira de Cristo governar meus pensamentos é fazer imersão na palavra. Habite Cristo, em vosso coração. Habite a palavra de Cristo em vosso coração. Esse é o segredo. Irmão, que o Senhor possa, nós através da palavra profética, imersão na palavra, praticando a palavra, Senhor, nós vamos ganhando realidade na nossa mente. E a nossa mente é a parte líder da nossa alma. Quando a mente, ela começa a se encher, da realidade de Deus, a emoção também começa a ganhar a realidade de Deus e a nossa vontade também. E o nosso corpo recebe a ordem de praticar a palavra, ir para a rua, pregar o evangelho, cuidar das pessoas. Aleluia. Não quero mais viver, irmãos, no velho homem. Vamos despojar. Vamos tirar essa roupa, essa velha roupa. Mas essa velha roupa não se tira de uma hora para outra. Por isso no versículo seguinte, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, ou vos renoveis no espírito da vossa mente. A mente precisa ser renovada pela palavra profética. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade, procedentes da verdade, da realidade. Então, somos cheios, vestir-nos desse novo homem, Senhor Jesus. Aí vem a carta para a igreja vamos falar rapidamente sobre as 7 igrejas de Apocalipse. Vamos falar? Bem rápido. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. As 7 igrejas de Apocalipse e as 7 cartas escritas para as 7 igrejas da Ásia Menor, em Apocalipse, descrevem a história da igreja. É uma palavra profética. E a igreja de Éfeso se refere principalmente à igreja no primeiro século. Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusesse à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se conta no paraíso de Deus. Essa árvore da vida foi fechada ao homem no jardim do Éden, agora novamente está sendo aberta para o homem. Aleluia. Para os vencedores. O que quer dizer isso? Bom, é a igreja do primeiro século, que é a igreja que começou bem, com o apóstolo Pedro, e depois prosperou na época de Paulo, porque Paulo foi usado grandemente por Deus para completar a palavra de Deus, completar toda a revelação da economia de Deus, do plano de Deus, para com seu povo, para com a sua igreja do Novo Testamento. Irmãos, só que nem todos perceberam o quanto era preciosa a palavra que Paulo falava, porque não era a palavra de Paulo, era a palavra de Deus. O quanto a palavra profética faz a obra de Deus. Infelizmente, na época de Paulo, houve muitas competições, muitas outras
palavras foram oferecidas às igrejas, tanto dos judaizantes, como dos que levavam por lado da filosofia grega, os que queriam competir com Paulo, querendo tirar, as pessoas das igrejas a favor deles. Irmãos, infelizmente isso, prejudicou muito a igreja. Mas mesmo assim, irmãos, o evangelho, através de Paulo, prosperou até o mundo ocidental. Ó Senhor Jesus, a ponto de 1 Timóteo capítulo 1, versículo de 3 a 7. Bom, faço questão de ler, vamos lá. 1 Timóteo 1. Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, assim de que não ensinem outra doutrina. Você tem ideia do que Paulo está falando aqui? Paulo foi ousado falar aqui. Paulo diz assim: fala para essas pessoas não falar outra palavra além daquilo que eu estou falando. Ele ousou falar assim: não fale diferente do que eu estou falando. O que eu estou falando produz a economia de Deus na fé. É a palavra profética. Outros que querem trazer outros ensinamentos confundem a cabeça de vocês, distraem vocês e não produz o serviço, a obra de Deus na fé. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que a economia de Deus na fé. Irmãos, essas outras coisas são o quê? Fábulas, mitos judaicos, tradições que passam de geração em geração das coisas judaicas, dos personagens do Antigo Testamento. Isso só promove discussões, essas coisas só promovem discussões. Irmão, nós não estamos aqui para discutir, estamos aqui para promover a economia de Deus na fé. O Senhor está voltando, irmãos. Não temos mais tempo para perder. Não temos mais tempo para perder com essas coisas. Vamos executar a obra de Deus, produzir a obra para fazer a vontade de Deus. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem fingimento e sem hipocrisia. Sabe por que o Paulo teve que falar esse versículo 5? Porque alguns podem dizer: puxa, Paulo, você é muito ousado, você é ambicioso, você quer ser exclusivo, só a sua palavra equivale, só a sua palavra é que produz a economia de Deus na fé, o que os outros falam não vale, não. Paulo abriu o coração aqui, rasgou o coração dele. Timóteo, o intuito, a intenção de fazer essa admoestação, eu sou obrigado a fazer essa admoestação. Eu estou sendo ousado, eu estou me arriscando. Paulo não era político, Paulo não devia favores a ninguém, ele não tinha rabo preso com ninguém, ele não precisava agradar homens, ele era fiel a Deus. Eu faço essa admoestação pesada, mas é o que? Visa ao amor que procede de um coração puro. O meu coração é puro, de consciência boa. Eu estou com uma boa consciência diante de Deus e de uma fé sem hipocrisia. Não estou sendo hipócrita aqui, não. As pessoas podem interpretar errado, mas eu não tenho medo. Eu tenho que ser fiel ao Senhor. É a palavra profética que produz a economia de Deus na fé. Coisas perderam-se em loquacidade frívola. Irmãos, são palavras inúteis, palavras que não produzem nada. Se você olhar para grego, essas palavras,
loquacidade frívola quer dizer conversa vazia. Ora, quando o homem se desconectou de Deus, ficou todo vazio. E agora na igreja alguém quer encher você da conversa vazia de novo. Não, chega de vazio, coisa vazia. Essas pessoas pretendem passar por mestres da lei, mas não compreendem nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações, argumentações, acusações. Irmãos, não sabem nem do que estão falando. Mas Paulo sabia o que estava falando. Paulo queria salvar a igreja. Mas infelizmente, isso já começou a trazer degradação. Então, a ponto, irmãos, de quando chegou o momento que Paulo foi para a prisão romana, e ele tinha necessidade de enviar alguém da sua confiança para a igreja em Filipos. Tem problema lá, eu preciso ajudar. Filipenses 2, dá uma olhada. Filipenses 2, versículo 20. Versículo 19 diz assim: espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Irmãos, imagine, Paulo já mais ou menos no final do seu ministério, últimos anos, na sua prisão, né? Ele queria mandar alguém de confiança total. Irmãos, ele não tinha mais outro cooperador para mandar. Só Timóteo, que tinha, era alguém de total confiança dele. Ele é alguém que tinha igual sentimento de Paulo, era cúmplice de Paulo, respirava o que Paulo respirava. Mas só sobrou um. Todos os outros buscam aqui seu próprio interesse. Que triste, irmão, que lastimável. E quando chega no final do seu ministério, já ele preso pela segunda vez, dessa vez Nero quer matá-lo, já estava próximo da morte. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15, está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo, Hermógenes. Irmãos, todos da Ásia. Ele gastou 3 anos, 2 anos ensinando na escola de Tirano, preparando os obreiros, falando dos mistérios de Deus. E todos eles abandonaram Paulo na sua segunda prisão. Eu hoje à tarde disse para os cooperadores: eu não quero chegar no final do ministério, só tem um Timóteo. Graças a Deus o Espírito Santo está hoje formando um grande grupo de Timóteos. Nós todos, cada vez mais, estamos respirando a mesma coisa. Quem respira o mesmo encargo? Quem quer trazer o Senhor de volta? Quem quer realizar a vontade de Deus? O sonho de Deus. Então vamos andar juntos, bem de perto,
essa obra não é minha, essa obra do Senhor, e essa obra de vocês. Eu sou apenas um membro do corpo de Cristo, vocês são membros do corpo de Cristo. Todos nós, irmãos, fazemos essa obra. Não podemos ser apenas a Maria que vai com as outras. Os irmãos estão aqui, amém, aleluia, eu vou pular junto, tal. Não, eu faço isso com a consciência. Eu sei do que estou fazendo. Eu tenho visão daquilo que estou fazendo. Eu tenho experiência, eu tenho visto que esse é o caminho de Deus. Não estou aqui pulando justamente porque os outros estão pulando, não. Eu estou fazendo tudo isso de uma maneira consciente. E a palavra profética me dá direção, me dá segurança. Vamos para frente juntos. Eu tenho certeza que nós não vamos ter somente um Timóteo, não. Nós vamos ter uma igreja Filadélfia de Timóteo. Senhor Jesus. É por isso que Jesus falou: eu tenho porém contra ti que abandonasse o teu primeiro amor. É por causa dessas coisas, dessas perturbações. Aí a igreja em Esmirna, Efésios capítulo 2, versículo 8. Eu não vou poder detalhar, infelizmente. Não sei se vocês sabem, que eu acho que, quanto foi? 1 ano atrás, 2 anos atrás, né? Eu comecei a falar do Apocalipse. E quando eu falei do Apocalipse, vocês se lembram que eu falei de Ezequiel 1, dos 4 seres viventes? Né? Eu entrei no Apocalipse 1, 2, 3, né? Quando eu entrei no 2 e 3, eu comecei a falar sobre a história da igreja. Tem várias mensagens, só que eu parei na igreja em Tiatira. Preciso terminar com a igreja em Sardes, Filadélfia, que é o principal objetivo, e Laodiceia. O irmão Gabriel de Brasília hoje me cobrou. Ele falou: eu estou preparando esse livro, mas eu não consigo soltar se você não terminar Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Me cobrou. Eu falei: quem sabe o livro de Colossenses, até a próxima conferência, me dê um certo intervalo. E esse intervalo eu quero aproveitar e terminar as 7 igrejas de Apocalipse e soltar um livro. E vai ser de grande ajuda para vocês. Muitas coisas você ignora do que aconteceu nesses 20 séculos da história da igreja. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, a história da igreja em Esmirna é uma história que passa por muitas perseguições. Houve muitas pessoas martirizadas. O Império Romano passou a martirizar os cristãos. Mas, irmãos, infelizmente, começou a decadência da igreja. Por quê? Porque com a morte de João, não surgiu mais outro apóstolo. Não deu prosseguimento à palavra profética. Então, os líderes das igrejas, desesperados, passaram a tentar suprir essa carência. E eles foram ensinados por Paulo de que a liderança nas igrejas são os presbíteros. E eles então teriam que reunir, já que não tem apóstolo, reunir todos os presbíteros para, tempo em tempo, fazer reunião e dar direção para a igreja. Mas são muitos presbíteros, como é que nós vamos fazer? É impraticável. E depois vão surgir muitas opiniões, não vamos chegar a consenso nenhum. Aí, irmãos, eles passaram a pensar: então é melhor a gente escolher um líder entre os presbíteros de cada igreja. A esse líder nós vamos chamar de bispo. Aí surgiu, irmãos, o sistema de bispos. Na Bíblia, bispo e presbítero, irmão, é a mesma coisa. Os bispos não estão acima dos presbíteros.
O bispo, o episcopado é a função de um presbítero, a função de supervisor. Ele é um supervisor da igreja. E presbítero significa uma pessoa mais anciã, mais crescida espiritualmente em comparação aos irmãos. Então presbítero e bispo é a mesma pessoa. Só que para poder resolver esse problema, não precisa reunir muita gente, então escolhe um bispo. E o bispo então foi colocado acima dos presbíteros. Irmão, essa é uma maneira que o arranjo que o homem fez. Toda vez que o homem faz um arranjo, irmão, estraga. Surge a hierarquia na igreja. Presbítero não é hierarquia. Presbítero, o Senhor deu para eles a função de cuidar do rebanho de Deus, pastorear. Mas com o surgimento do bispo acima, irmão, surgiu a hierarquia. E não havia apóstolos. E quem tomava a liderança eram chamados os pais apostólicos. Os pais apostólicos são aqueles que se esforçaram em não deixar o ensinamento dos apóstolos do primeiro século se perder. Eles zelavam pelo ensinamento dos apóstolos para não se perder. Aí começaram a juntar os bispos. Irmão, quando começa a juntar os bispos, irmãos, começam com a hierarquia, surgir a politicagem. Aí querer buscar uma posição mais alta. E o bispo de uma cidade maior tem ascendência sobre o bispo de outra cidade menor. E assim você sabe, e vai indo, e com o tempo, irmão, tudo começa a se degradar. E a liderança da igreja não é associação dos presbíteros também. A liderança da igreja Deus deu para os apóstolos. Provérbios 29, versículo 18. Ó Senhor Jesus. 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo visão, o povo se corrompe. Não havendo profecia, não havendo a palavra profética, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Eu vou ler a King James atualizada, na versão King James atualizada. Provérbios 29, versículo 18. Um povo que não aceita a revelação do Senhor é uma nação sem ordem, não tem cabeçamento de Cristo, não tem governo do reino de Deus. Então, irmãos, olha como é importante a palavra profética que traz a revelação do Senhor. Se você não aceita a palavra profética que traz a revelação do Senhor, nós viramos uma nação sem ordem. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Quem obedece à palavra de Deus é feliz. Graças a Deus, irmãos, muitos de nós temos praticado essa simplicidade para receber a palavra de Deus e obediência para praticar a palavra de Deus, e nós somos um povo feliz. Somos uma nação com ordem. Tudo tem ordem. O governo de Deus. Ó Senhor Jesus. Sem a palavra profética, nós não temos aquela lâmpada, nós não temos aquela candeia que brilha na noite escura, dando direção. Irmãos, hoje o maior problema é a direção. Graças a Deus nós temos direção, irmãos. Puxa, como eu fico alegre. Não estamos ao léu, não estamos sem direção, nós temos uma direção. 2 Pedro 1,19, já li de manhã. A liderança que Deus estabeleceu na igreja, em primeiro lugar, são os apóstolos. 1 Coríntios 12, 28, não vou ler de novo.
E o Senhor deu autoridade aos apóstolos sobre as igrejas, para edificação e não para destruição, 2 Coríntios 10, 8, 13 e 10, e eu já li algumas mensagens passadas. Irmãos, Deus deu sim autoridade para apóstolos, para o quê? Dar direção espiritual às igrejas. Tem gente que fala que apóstolo levanta uma igreja, estabelece presbíteros e não interfere mais a igreja. Então por que Paulo mandou Timóteo para interferir na igreja em Éfeso? Mandou Timóteo para ajudar a igreja em Filipos. Isso não é interferência? Paulo diz: eu tenho autoridade sim dada pelo Senhor. Eu tenho autoridade para edificação, não para destruição. Então os apóstolos têm essa autoridade. Agora, na ausência dessa figura de apóstolo, irmãos, no segundo século, tudo se perdeu. As igrejas não têm mais rumo, não têm direção. Olha que coisa preciosa que nós temos hoje. Ó Senhor Jesus. As 12 tribos de Israel no deserto. Números capítulo 9, dá uma olhada. Números capítulo 9. Ó Senhor Jesus. De novo estou ultrapassando o tempo. Ó Senhor Jesus. Versículo 18. Versículo 17 diz assim: quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Então a nuvem dava sinal, indicação para o que o povo tem que fazer. Mas quem manda aí? Quem manda? Versículo 18: segundo o mandado do Senhor. Então a presença de Deus está na nuvem, porque é segundo o mandado do Senhor. Os filhos de Israel partiam e segundo o mandado do Senhor se acampavam por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor. A ordem do Senhor, é Deus quem manda, e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então segundo o mandado do Senhor, o Senhor quem manda, permaneciam e segundo a ordem do Senhor partiam. Tem ou não tem uma direção? Tem ou não tem uma ordem? Às vezes, bom, eu não vou gastar tempo nisso. Versículo 23: segundo o mandado do Senhor se acampavam e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha. Irmãos, se os versículos parassem por aí, você vai dizer: não, e quem manda realmente é o Senhor, e o Senhor vai mandar pela nuvem. Não, não é nenhum homem, não, nenhum homem que manda entre nós, não, é o Senhor, é a nuvem. Hoje é o Espírito Santo. Você não acredita no Espírito Santo, não? Sim, acredito no Espírito Santo, mas o Espírito Santo usa homem. Atos capítulo 13, quando os irmãos ali na igreja em Antioquia oravam, jejuavam, e o Espírito Santo disse para eles o quê? Separai-me agora, Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho designado. Então o Espírito Santo sim, mas ele usa homens, designa homens para esse trabalho. Não é tão abstrato. Deus quem manda, Deus quem manda. Aí o versículo 23 termina assim: cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Moisés não era um homem? Irmãos, é assim que Deus age. A ordem sim é de Deus, é Deus quem manda. Mas Deus tem um canal aqui na terra, Deus tem um homem aqui na terra que deixa ele mandar com liberdade, que é totalmente um com ele.
Não faz nada segundo a sua própria vontade, faz a vontade de Deus. Irmãos, esse era Moisés. E todas as 12 tribos de Israel, irmãos, se você dissesse, não, cada igreja tem a sua liberdade. Irmãos, então as 12 tribos de Israel, cada uma das 12 tribos tem sua liberdade, tem sua autonomia. Queria partir quando quisesse, ficava quando quisesse, acampasse quando quisesse, ia para a direção para onde quisesse, e assim, foi assim que aconteceu no deserto. Você pode se arriscar a fazer isso. Você pode dizer, não, a nossa igreja não vai seguir mais essa direção não. Nós vamos seguir uma direção diferente. Experimente uma tribo sair pelo deserto por conta própria. Essa tribo morre. Não tem a proteção do Senhor. Não tem a proteção na nuvem, da coluna de nuvem. Não tem a proteção da coluna de fogo. Não tem a proteção de Deus contra os inimigos. Não tem a proteção de Deus contra as feras. Deus está com a sua igreja. Deus está com o seu povo. Nós somos um só povo, irmãos. Temos muitas igrejas, mas nós somos um só povo. Seguimos uma só direção, segundo a ordem do Senhor, mandado do Senhor. E Ele confiou esse mandado a um homem. Ó Senhor Jesus. Com a ausência dos apóstolos, consequentemente a ausência da liderança espiritual, propuseram então a liderança dos bispos com o objetivo de manter unida a igreja e não perder o ensinamento deixado pelos apóstolos. Tiveram boa intenção quando a proposta foi feita, porém caíram no engano do inimigo de Deus. Provavelmente não era fácil reunir todos os presbíteros de todas as igrejas para definir a direção da igreja, pois eram muitos. Era, portanto, impraticável. Resolveram nomear líder entre os presbíteros de cada igreja, ao qual deu o nome de bispo. Sutilmente foi introduzida a hierarquia na igreja, a qual trouxe muitos danos à igreja. Está na natureza caída do homem, irmãos, o amor pela posição. Está na natureza caída. E a disputa pelo poder. Assim, o amor por cargos e pela preeminência na igreja, ser o primeiro na igreja, se manifestou já muito cedo. E foram acrescentadas várias observâncias que não passavam de invenção de líderes. Bom, não sou eu quem estou falando, estou escrevendo o que André Miller escreveu na história da igreja. A distinção entre bispos e presbíteros deu início ao clericalismo, clero e leigos. O sistema clerical tomou como modelo o judaísmo. Mas a intenção original de Deus é que todas as tribos, todo o povo de Deus fossem sacerdotes. Você lembra disso? Mas eles começaram a adorar bezerro de ouro. Aí Deus então teve que escolher uma só tribo, a tribo de Levi, para servir ao Senhor. Não é normal. Deus quer que todos sirvam ao Senhor. E o sistema clerical tomou esse modelo. E assim os chamados pais apostólicos eram considerados os seguidores imediatos dos apóstolos, tinham a autoridade de um apóstolo, todavia não tinham a palavra de revelação inspirada pelo Espírito. É ruim isso, é danoso. Ter a posição de apóstolo, mas não tem a palavra profética, não tem a palavra de revelação inspirada pelo Espírito. E devido aos altos privilégios que desfrutavam, logo se afastaram dos ensinamentos que lhes foram confiados, especialmente quanto ao governo do Espírito Santo na igreja. Irmãos, o Espírito Santo tem que governar na igreja, não é homem. E nenhum deles tinha comissão de um verdadeiro apóstolo para liderar a igreja com palavra de revelação, porque não tinha palavra de revelação. O poder, os títulos e a autoridade sempre exerceram um grande fascínio sobre a fútil natureza humana. André Miller escreve: em lugar da liderança do Espírito Santo, através da palavra inspirada de um profeta, só se via os novos mestres exigindo
as maiores honras. Eles estavam exigindo cada vez mais honra, mais honra, mais honra. E que o supremo lugar seja dado aos bispos. Eles procuravam se exaltar, se exaltar. Imagina quando chegou na igreja em Pérgamo, a igreja se uniu à política. O imperador Constantino abraçou a fé, abraçou a igreja perdeu de forma de vez. Aí, irmãos, esses bispos já estavam gozando de muitos privilégios, de honrarias. Lá então, quando juntou com a política, irmãos, eles ganharam o dobro de honrarias. Jesus já havia identificado a razão principal da decadência do judaísmo. Mateus 23, 2, dá uma olhada. Mateus 23, 2. Ó Senhor Jesus. Vou terminar logo, tá? Só aguenta mais um pouquinho. Mateus 23, 2 diz o quê? Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Quem deveria sentar na cadeira de Moisés? Um profeta, um homem que Deus delegou para falar palavra profética. E na ausência do profeta, quem sentou lá? Os mestres, os escribas, os fariseus. Essa é a razão da decadência do judaísmo. E essa também é a razão da decadência da igreja. Não tem mais apóstolo, não tem mais profeta, não tem mais a palavra revelada, inspirada pelo Espírito. Irmãos, então quem se assenta para governar a igreja são os mestres. E os mestres não têm revelação, não têm direção, tem doutrina, tem conhecimento, mas não tem revelação. E fica sem direção. A igreja se degradou. Ó Senhor Jesus. Quando não havia mais apóstolo que seja usado como profeta falar à igreja a palavra profética inspirada pelo Espírito, irmãos, os mestres tomaram conta da liderança da igreja sem revelação e sem direção. Aí então a igreja afundou de vez. A igreja em Tiatira, então, irmãos, chegou na era mais trevosa da história da igreja. As piores aberrações surgiram no meio da história da igreja. Em Tiatira, consolidou-se o sistema papal. A hierarquia se desenvolveu de bispos para arcebispos, para cardeais até o papa. Muitos absurdos e grandes erros ocorreram nesse período das trevas. Todavia o Senhor sempre conservou uma linha da vida tênue em cada época. Em Apocalipse 2:23, na história da igreja em Tiatira, ali diz: os demais de Tiatira, há tantos quantos não têm essa doutrina. Graças a Deus, em cada igreja, em cada época, Deus conservou sempre um grupo de vencedores. Que o Senhor conserve vencedores hoje. E a igreja em Sardes foi uma reação para restaurar a igreja, mas ainda carregou muitos erros e vícios da igreja em Tiatira. O clericalismo seguiu com seus ritos e cerimônias. E o principal, não havia palavra profética para liderar o povo de Deus, que se dividiu em muitas denominações. Ainda assim o Senhor conservou em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Em cada época Deus tem conservado sempre um grupo puro de vencedores. Aí agora chegou a nossa vez, a igreja em Filadélfia. O Senhor precisava restaurar completamente a sua igreja para concluir essa era, por meio da edificação do corpo de Cristo, e para lutar pelo reino de Deus. Houve alguma centelha dessa restauração no final do século XVIII e também no final do século XIX. No final do século XVIII, na Morávia, eles viram que
que era errado o sistema clerical. Não tem clero, não tem leigos entre nós. Nós somos irmãos. Nós amamos uns aos outros, somos apenas irmãos uns dos outros. E na Inglaterra, no final do século XIX, mesma coisa. Não temos clero entre nós. Todos nós somos irmãos. Aí passaram a amar uns aos outros. Aí o Senhor começou, irmãos, a inspirar de novo a palavra. Já surgiu a palavra de novo. Aí chegou no século XX. Chegamos nos Irmãos Unidos. Depois o Watchman Nee, Witness Lee. E nós tivemos várias verdades restauradas sobre a igreja. Graças a Deus, esse legado nós recebemos. Irmãos, só que, irmãos, ainda faltava uma realidade. Mas havia a palavra profética, graças a Deus. Havia a palavra profética já. Mas a igreja não estava totalmente pronta. Aí, irmão Dong, 40 anos no seu ministério, preparando, irmãos, esse grupo de irmãos. Todos nós, irmãos, saímos cruz para as coisas do Senhor, não é? O Senhor, irmão Dom, teve muito trabalho conosco. O Espírito teve muito trabalho conosco. Mas graças a Deus, depois dos 40 anos de árduo trabalho do nosso irmão, ele preparou uma base boa. Muitos caíram no meio do caminho, caíram pelo deserto, mas o Senhor preservou a nova geração para entrar na terra de Canaã. E os antigos? Eu sou da geração antiga, e agora? Não vão entrar na boa terra? Nós temos outro espírito. Nós temos o espírito de Caleb e Josué. Nós vamos junto com vocês da nova geração. Nós vamos entrar junto na boa terra de Canaã, que é o milênio prometido por Deus, que é o outro repouso prometido ao povo de Deus. Então, irmãos, chegou a nossa vez. Vamos lutar. Temos a palavra profética. A igreja está mais preparada. Estamos amando a palavra profética. Estamos descobrindo o poder que é na palavra profética. Os milagres estão acontecendo nos nossos dias. Estamos experimentando o sobrenatural todos os dias. Não é? Vamos seguir assim. Vão vir mais perseguições. Vão vir mais sofrimentos. Mas, irmão, nós não temos medo. Porque é uma luta de reinos. O reino de Satanás não está contente conosco. Mas nós temos a palavra profética. Nós temos a direção. Nós temos segurança. Nós sabemos para onde estamos indo. Nós sabemos a vontade do Senhor para esse momento. Ó Senhor Jesus. Nós temos as ferramentas que o Senhor deu para o irmão Dong. E foram todos turbinados. As ferramentas para a pregação do Evangelho, para a expansão do reino, da obra do Senhor, a comportagem dinâmica, Expo Livro, Rede de Cuidado, Avança Jovem, Bucafé. Que mais? Fala. SEAP. Nós temos tudo, irmãos. É só sermos fiéis à direção dada pela palavra. O Senhor nos deu, posso orar por você? O Senhor nos deu a imersão na palavra, coisa maravilhosa. E o Senhor nos deu a promessa de Salmo 110, versículo 3. Como gotas do orvalho estão caindo do céu, presente de Deus, os jovens, adolescentes, pré-adolescentes e as crianças. Eles estão revolucionando a nós. Vários pré-adolescentes e adolescentes, irmãos, já estavam recrutados pelo império das trevas para se perderem no mundo, na ideologia desse mundo e do gênero, coisa desse gênero. Irmãos, estavam já se perdendo para as drogas, para a bebida. Graças a Deus, irmão, o Senhor começou a resgatar. E agora nossos adolescentes, muitos deles, irmãos,
estudam um período e outro período fazem comportagem. E vários desses adolescentes, quando chegam na sexta-feira, saiam da escola, já vão direto para a casa do comportor. E ficam lá até domingo de manhã na reunião. E na reunião eles são entregues para os pais. Aí voltam de novo para a escola. Na outra semana voltam para a casa do comportor. Irmão, nós estamos preparando uma geração maravilhosa. Geração de jovens santos. Irmão, não vou nem continuar mais. Irmãos, não é maravilhoso? Quem é capaz de fazer essa obra? Só Deus, só o Espírito. Irmãos, eu só tenho que agradecer ao Senhor por ter nascido nessa época. Eu estou presenciando com os meus olhos o que o irmão Dong sonhou ver. Nós estamos vendo. Valorize isso. Vamos ser fiéis à nossa missão. Vamos continuar. Ninguém vai nos parar. Somos imparáveis. Amém.